Caminho de excelência do front-end. Esse é o tema do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro. Atualmente eu sou o Staff Front-End Engineer e Tech Lead. E esse vídeo é um vídeo um pouco complicado de falar, porque existem vários roadmaps relacionados a front-end, o que você precisa estudar, o que você precisa saber para se tornar um front-end melhor. E esse vídeo não vai ser um roadmap, tá? A gente vai falar sobre alguns tópicos, obviamente, principalmente tópicos mais técnicos relacionados ao front-end, mas ele vai ser um vídeo baseado nas minhas experiências, tá? Em atuando com empresas como Vtex, PyFi, Swile, entre outras, né? Experiências que eu tive na minha carreira. E eu vou tentar, apesar de não ter um roteiro, eu vou tentar passar por alguns pontos do front-end que foram importantes para mim, para resolver problemas reais, tá? E espero ajudar vocês no final do dia, que é o mais importante. Galera, assim, não tem como fugir, vai ser um pouco clichê, mas não tem como fugir dos fundamentos quando a gente fala de front-end, tá? Então não tem como fugir de HTML, CSS, JavaScript. É uma coisa impressionante. Tipo, até hoje eu ainda continuo estudando os fundamentos. Depois de muito tempo de carreira, porque o HTML evolui, o CSS evolui, o próprio front-end ali, o JavaScript, as APIs do browser, elas evoluem. E, cara, é muito difícil você saber de tudo e começar estudando tudo. Então nunca foi assim comigo, tá? Para falar a verdade, eu comecei a minha carreira como back-end e a minha migração para o front-end foi basicamente sabendo o básico de CSS, HTML e JavaScript. E, cara, depois indo React e aprendendo ao longo do tempo. Então, assim, sempre tem coisa para aprender, tá? Então, eu queria deixar isso claro para vocês, assim, tem que diminuir um pouco a ansiedade, porque, cara, é muita coisa, front-end não é só pintar o botão, como tem os memes por aí, e eu acho que você vai aprendendo muita coisa na jornada, tá? Baseado nas suas experiências e nos desafios que você vai ter na carreira. Então, sem mais delongas, a base, o HTML, o CSS, o JavaScript é uma coisa que você tem que realmente focar no início e que vai ajudar muito, tá? E quando a gente fala de HTML, CSS, JavaScript, você começa a ter ali uma árvore de oportunidades baseadas no fundamento. O primeiro fundamento que eu queria falar aqui é sobre acessibilidade, tá? Acessibilidade é um tópico que você consegue estudar junto com HTML, tá? Então, é um tópico que eu acho que é base. E quando a gente fala de acessibilidade, que é outro mundo, tá? Eu não sou o cara mais especialista do mundo de acessibilidade, mas esse é o mínimo necessário ali para me conseguir identificar problemas, entendeu? E propor e estudar possíveis soluções. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando desde coisas básicas, por exemplo, adicionar um area label quando você precisa. Ou no mais simples, né? Você sabe porque você não pode colocar, né? Ou não pode é uma palavra muito forte, mas porque você não deve colocar um clique numa div. Você sabe por quê? Né? Que a gente quando a gente usa ferramentas de S-Lint e tudo mais, você tem regras ali que proíbem você colocar um clique em elementos não focáveis, né? E isso foi no tópico de acessibilidade, uma coisa que virou a chave para mim foi que muitas vezes eu aprendia muito a nível estático, tá? Não posso fazer aquilo, mas eu não entendia na prática a dor, tá? Eu não entendia, por exemplo, como uma pessoa, por muito tempo eu não entendia como usar, por exemplo, uma ferramenta de leitura de tela e como a pessoa ela navegava, uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência visual, navegava numa aplicação utilizando um leitor de tela. Quando eu comecei a ver a dor, aí as coisas começaram a se encaixar mais e eu consegui associar melhor por que a gente faz certas práticas na acessibilidade e como isso afeta o usuário. Acho que isso foi virada de chave, né? Por que a gente usa, por exemplo, muitas vezes bibliotecas como o Radix para criar um design system acessível, sabe? Você entende a dificuldade, por exemplo, de criar um modal acessível? Você sabe o que o modal precisa ter para ser acessível? Tá? Então, sei lá, você abre um modal e aí você fica pensando, pô, mas o que é um modal acessível? Vou dar esse exemplo do modal que é bem legal, tá? O modal ele precisa, por exemplo, ser aberto através de... Você pode, por exemplo, navegar até o elemento ali, um botão que abre o modal, e a partir de um enter você consegue abrir ele. Tá? E o mais importante, o momento que você abre o modal, o foco tem que ir para dentro do modal. O foco não pode ficar atrás do modal. Isso é um erro clássico de acessibilidade, sabe? Você tem que ser capaz de fechar o modal através do ESC, tá? Que é uma tecla meio que padrão. Então, tem uma série de coisinhas que torna complexo
criar esses componentes do zero, né? Por isso que às vezes você se pergunta, pá, por que a gente vai criar, por exemplo, uma biblioteca de componentes, né? A gente usa um Radix, tá? Eu acho que quando você começa a entender a aplicabilidade, né? As pessoas que realmente têm uma deficiência ali visual, que estão usando a tua aplicação, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Você começa a encaixar essa temática de acessibilidade, você começa a se preocupar mais com as temáticas de acessibilidade e você começa a entender, tá? E já conseguir até mesmo testar se a tua aplicação ela está acessível. Então, acessibilidade é um tópico bastante legal. A gente tem bastante, por exemplo, na empresa atual que eu trabalho, desafio de acessibilidade, sabe? E é um tema, assim, bem legal. Outro tema que eu acho bastante interessante é o tema de performance, tá? Você entende, por exemplo, o que são Core Web Vitals, tá? O que são Core Web Vitals, por exemplo, né? Você sabe o que é um LCP, um CLS, um IMP, né? Vocês entendem essas métricas e como elas impactam a experiência do usuário? Eu sempre gosto de primeiro entender a dor do usuário, tá? Antes da gente começar a parar de ver técnicas de performance, como por exemplo lazy loading, otimização, né? Minificação ali, otimização do bundle, coisas do gênero, server-side rendering. Cara, a abordagem que eu faço, né? Que eu comecei a fazer nos últimos anos a dor. Qual é o problema? Tá? E aí, a partir da dor, é que você, por exemplo, a partir de você entender as métricas, por exemplo, de Core Web Vitals, né? Você entendeu que é uma performance ali de um carregamento do elemento mais importante da página, métricas de interação, coisas do gênero, você começa a entender a dor e você começa a entender o que vai resolver esse problema. Tá? Então, eu acho que isso é bem interessante, é um ponto. Foque no usuário, tá? Foque no problema. Porque essa é uma parada legal, porque, por exemplo, às vezes você vai tentar otimizar algo que nem sempre precisa de otimização, tá? E isso foi uma coisa que abriu as portas assim para mim, né? Eu tive experiências que a performance era muito importante mesmo, tá? Tanto relacionado à experiência do usuário, tanto relacionado ao SEO, tá? É outro tópico aí, né? A gente já entra em outro tópico, né? Então, eu acho que você entender a dor, o problema que você quer resolver, começa a conectar com as soluções. E aí você entende, né? O que é, por exemplo, a importância de você ter ali um lazy load, uma otimização e coisas do gênero. Então, acho que isso é bem importante. Então, o tópico de performance vai ser muito importante porque impacta a experiência de usuário e se você tem uma aplicação de páginas públicas que você precisa ter bons resultados de SEO, performance também, porque é assim que o Google, né? É assim que o Google ele dá a nota e ranqueia. Não só assim, né? Mas é uma das formas, uma das considerações que o Google usa ali para ranquear a tua página. Então, performance é uma parada assim que eu acho também bem importante. E voltando para a base, pessoal, de novo ali, né, HTML, CSS, JavaScript, APIs do browser. Um tópico também que foge um pouco do clichê é você entender APIs do browser, tá? Vou te dar um exemplo. Você já usou, se você é dev React, você já usou o React Router, tá? Você sabe o que o React Router usa por debaixo dos panos? Ele usa API de History, tá? Principalmente para navegação client-side, SPA, né? Porque você não tem um hard navigation, né, no SPA, você basicamente muda a URL ali utilizando a History API e a partir daquela URL ali você dá match em qual componente você quer renderizar. Então, basicamente é isso, uma biblioteca como o React Router, como o React Router ele faz. Então, assim, você entender essas APIs do browser, como, por exemplo, as APIs de History, as APIs de Storage, você saber qual a diferença, por exemplo, de um Session Storage para um Local Storage, para um IndexedDB, para cookies. Cara, abre muitas portas, porque no final do dia, muitas dessas ferramentas que a gente usa hoje, elas, na verdade, praticamente todas, né? Elas são criadas a partir da base, tá? Então, por exemplo, o React, né? No final do dia, o React, ele por exemplo, se comunica com a API de DOM ali para criar elementos, tá? Então, você entender os fundamentos, cara, e aí lá vai eu tentando ser clichê demais, mas no final do dia é isso. Hoje, para vocês terem ideia, como staff front-end engineer, cara, eu praticamente não estudo mais nada de framework, de tecnologia, de Vue, Angular, React, né? Eu foco bem mais nos fundamentos e outras habilidades que eu preciso me desenvolver como tech lead e staff do que propriamente em tecnologia. Então, eu acho que a base foi o que me abriu portas, assim. E aí, né, entender essas APIs vai te começar a fazer entender como o Libs funciona por debaixo dos panos e quando você tiver um problema muito específico ali, você vai saber como resolver, tá? Então, eu acho que esse conceito de APIs do browser também é uma parada bem legal. Outro ponto, galera, importante é tooling, ferramental de front-end. Cara, porque no final do dia, pessoal, hoje em dia, na sua empresa provavelmente você está usando uma lib. Tá? Você está usando React, você está usando Next, você está usando Angular, Vue.js, mas o browser ele não entende o código daquela lib, né?
O browser no final do dia vai entender CSS, JavaScript e HTML. Então, a gente hoje usa um monte de abstração, um monte de ferramentas para no final aquele código ali ele ser convertido para algo que o browser consegue entender. Então, você entende o que é um bundler? Na essência, tá? Tipo assim, na essência, independente se for Webpack, Vite, você entende o que é um bundler, o que ele faz? Você entende o que é um transpilador JavaScript? Por exemplo, vou dar um cenário aqui, voltando para a dor, tá? Imagine que você está usando recursos novos ali do JavaScript, mas você precisa dar suporte para browsers antigos. Tá? Você, por algum motivo, precisa dar algum suporte ali para browsers mais antigos. Você entende o que são transpiladores e o que são polyfills, por exemplo? Tá? Ferramentas como Babel, o próprio SWC, né? Essas ferramentas estão sendo reescritas agora com Rust. Então, um transpilador, por exemplo, assim, eu posso até gravar um vídeo sobre isso no canal, mas um transpilador, né? E aí você vai ter muitos transpiladores juntos com polyfills, tá? Mas o transpilador serve basicamente para transpilar, compilar, né? Transformar uma versão mais nova do JavaScript em uma versão mais antiga no final do dia, né? E o polyfill, ele tá muito naquela de... Não é algo sintático, tá? É algo mais, por exemplo... Cara, sei lá, vamos dizer um método novo aí do JavaScript, o toSorted, né? Que ele ordena um array, mas ele não muta o array. Isso é uma funcionalidade, então você pode ter um polyfill, tá? Que é uma implementação dessa funcionalidade. Caso ela não exista no browser, você tem esse polyfill ali que ele vai emular esse comportamento, tá? Para você. Então, cara, e aí no ferramental é o mundo, tá? Você tem bundlers, transpiladores, você tem linters, você tem formatadores, você tem um monte de coisas ali que foi outra parada. Eu me lembro de ter estudado... Cara, Webpack, fiz configuração com Webpack, né? Depois disso surgiu o Create React App e tudo mais. Mas, cara, quando eu vou de qualquer bundle, eu preciso fazer uma customização do gênero. Hoje é bem mais simples fazer isso com Vite, né? Mas assim, eu entendo, sabe? Eu entendo o que está acontecendo ali. Eu não estou dizendo que você precisa saber isso desde o início, tá, gente? A gente está falando aqui mais de um caminho de excelência e vários tópicos ali, que eu creio que são importantes. Então, já falei sobre fundamentos, falei sobre acessibilidade, performance, falei sobre tooling. E, querendo ou não, e aí principalmente no início, dominar uma framework, uma biblioteca é importante. Eu vou ser bem sério com vocês, tá? No início, dominar o React ali foi algo importante para mim. Foi algo que abriu portas no mercado. Hoje em dia, com a inteligência artificial, talvez isso não seja tão importante assim. Mas, se você não sabe, se você não domina, eu recomendaria você dominar pelo menos uma biblioteca. Tá? React, Vue, Angular, não importa. Porque eu acho que você vai ver também que essas libs elas compartilham funcionamento, sabe? Componentes, estados, entendeu? Então, se você dominar um ali, eu acho que vai ser bem, bem legal também. Não vou ser hipócrita aqui. Mesmo na era da IA, cara, eu acho que você tem que saber bem uma biblioteca. Essa é a minha opinião hoje. Pode ser que mais na frente eu mude, mas eu ainda acredito que hoje vale a pena dominar pelo menos uma biblioteca, seja React, Angular ou Vue. Então, eu ainda acredito bastante nisso, tá, gente? Cara, tópicos importantes também que eu acho que fogem talvez um pouco ali do front-end, tá? Padrões de projeto, eu acho que alguns padrões de projeto ainda são bem importantes do front-end, principalmente, por exemplo, padrão Observable. Se você usou já, por exemplo, Redux ou Zustand, eles usam o padrão Observable para fazer a comunicação, notificar que a Store, por exemplo, atualizou, e aí você consegue notificar um componente, esse componente re-renderiza. Então o padrão Observable eu acho que é um padrão bem interessante. O Singleton também, eu acho que você também saber, cara, no front-end talvez menos, mas eu ainda aí daria um pouco de prioridade para algoritmo de estrutura de dados, pelo menos o básico, tá? Eu acho que vai ajudar também você a entender algumas coisas. Eu também focaria também em entender um pouquinho mais do JavaScript a fundo, volto para o fundamento de novo, mas quando a gente fala de JavaScript a fundo eu estou falando principalmente de JavaScript assíncrono, sabe? Você realmente entende o event loop, tá? Você sabe o que é uma operação bloqueante no browser? Então eu acho que isso é uma coisa importante também de saber. E aí eu acho que a parte da infraestrutura é também muito importante, cara. E aí, o que eu acho que seja importante para front-end em relação à infraestrutura, tá? Docker. Pô, mas eu particularmente não uso muito Docker nas aplicações front-end, a menos, sei lá, se uma aplicação Next.js que tem um pouco de back-end ali dentro. Mas eu acho que é importante saber, porque uma hora ou outra você tem que rodar o back-end, você tem que saber o mínimo de Docker, o que é um container, coisas do gênero. Você tem que saber também CI/CD, tá? Você tem que saber, por exemplo, cara, imagina que a tua aplicação ela vai ter uma pipeline ali que vai rodar build, vai rodar linter, vai rodar teste, você tem que ter conhecimento sobre isso, tá? Você tem que saber um pouco também sobre, cara, onde é que você hospeda um front-end hoje? Depende, né? Se for um estático, um SPA, você pode hospedar num bucket ali, o S3 da vida, e você pode também ter
uma CDN na frente ali para servir esses teus assets mais próximos do usuário. Tem esses conceitos de bucket, CDN, eu acho bem importante. Falar um pouquinho sobre DNS também. Eu acho importante também você saber como hospedar um servidor também, porque hoje no Next.js, né, é um servidor no final do dia. Eu acho isso também é algo importante de saber. E esses conceitos de infraestrutura eu acho que vale super a pena saber, tá, gente? No geral, mesmo você sendo front, não desconsidere isso, porque é muito importante, cara, que é como a tua aplicação vai estar em produção, tá? Então, CI/CD, CDN, buckets para hospedado, como tu hospeda a tua aplicação front-end, acho que isso é importante ao todo. Observabilidade, tá? Se você tem um erro, como é que você trata esse erro no front ali e você loga de alguma forma uma ferramenta de observabilidade, como é que você coleta erros ali da tua aplicação. Eu acho uma parada importante. Aí tem várias ferramentas como Sentry, Datadog, uma coisa que foi bem importante para mim. E mais uma vez, galera, tudo que eu tô falando, apesar de no final do dia pode até ser um roadmap para você, mas é coisa que eu já usei e já precisei desse conhecimento, tá? Então, isso é importante. E aí, testes, cara, testes no front-end, você saber o que é teste unitário, teste de integração, teste end-to-end, cara, E aí não é só front, né? Back-end, enfim, acho que qualquer engenheiro de software hoje em dia tem que saber testes. Então, assim, vídeo bem freestyle, tá, galera? Mas eu queria mais, tudo que eu falei aqui, de uma forma ou outra, diretamente ou indiretamente, impactou na minha carreira, tá? Então, não tô falando de coisa aqui que é um monte de palavra-chave que eu não usei. Tudo isso eu usei. Tá? De uma forma direta ou indireta. Então eu queria falar um pouco sobre isso, tá? Deixar assim um vídeo bem freestyle para falar sobre esse caminho de excelência no front-end. Se você curtiu o vídeo, dá uma focinha, se inscreve no canal aí. Eu estou tentando colocar um conteúdo mais avançado. Você vê que no meu canal tem conteúdo de entrevista, mas também eu vou tentar trazer conteúdos mais avançados aí aqui de front-end. E é isso, gente. Acho que era isso, um pouquinho da minha história aí, um pouquinho das minhas experiências e o que foi importante para mim no front-end. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!